Louvor com meu Deus vence batalhas. Meu Deus vence batalhas. Meu Deus quebra muralhas. Enquanto estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte. Seu nome é Emanuel. E quando tudo parece mal, a vitória eu sei que Ele me dará. Clamei na angústia, ouvi o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo perigo, Ele é meu Salvador. Não se compara a prata, nem se compara ao ouro. Jesus é meu tesouro, com Ele eu vou vencer. Meu Deus vence batalhas. Meu Deus quebra muralhas. E quando estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte. Seu nome é Emanuel. E quando tudo parece mal, a vitória eu sei que Ele me dará. Clamei na angústia, ouvi o meu clamor. Meu Deus está comigo, não temo perigo, Ele é meu Salvador. Jesus é meu tesouro, com Ele vou vencer. Meu Deus vence batalhas. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui conosco neste momento para mais um estudo da palavra, das Escrituras. Mas nós vamos continuar, né, o nosso estudo. De minha parte, o primeiro estudo desse ano de 2024. Espero que seja um ano de muita bênção, de muita paz aqui para a igreja, na vida de cada um dos irmãos, das irmãs, de todas as nossas famílias. Antes de iniciar, né, a nossa leitura, o nosso estudo, vou convidar todos para que possamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos agora a Ti, ó Pai, pela presença do Teu Espírito, pela presença do Espírito Santo aqui conosco, nos guiando, nos iluminando, nos dando o entendimento, o discernimento da palavra, tanto para este que a profere, para todos os irmãos que a escutam. O Teu Espírito Santo esteja conosco, pois estamos aqui reunidos em Teu nome, meu Pai. Que a paz e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos estar continuando, né, o nosso estudo do profeta Ezequiel. Ainda acho que tem alguns estudos aqui interessantes antes da gente terminar, e este de hoje é um deles, que não poderia faltar, que está no capítulo de Ezequiel 34. O capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 10. E a segunda parte do versículo 11 ao 31. Eu pensei em ler o capítulo todo, mas acho que ia ficar uma leitura muito extensa. Então eu vou ler a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 10. E na hora que eu for falar sobre a segunda parte, eu vou eventualmente lendo um versículo outro. Mas dentro do contexto vocês vão ver que é um entendimento bem tranquilo. Amém? Amém. Então vamos lá. Ezequiel 34, vou iniciar no versículo 1.
Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Amém? Vamos lá. Então, continuando o nosso estudo, o profeta Ezequiel, o profeta segundo a vontade de Deus. Nós já tivemos oportunidades aqui de várias profecias, né? Se não a totalidade das profecias que nós estudamos, preferidas por Ezequiel, todas elas ocorreram, todas elas vieram a acontecer. Então, o estudo desse livro não deixa nenhuma dúvida que naquele tempo do Antigo Testamento, onde Deus falava através do ministério dos profetas, Ezequiel era um dos profetas mais usados por Deus, principalmente para levar essas admoestações, essas advertências ao povo de Israel. E nesse capítulo nós vemos que essas advertências não se resumiram ao povo. E agora Ezequiel se volta, através da palavra de Deus, contra os pastores que naquela época tinham a incumbência de pastorear, né, aquelas pessoas, aquele povo de Israel. Então, por esse trecho que nós acabamos de ler, a gente vê que é uma mensagem muito forte, uma mensagem muito poderosa contra os pastores daquela época que não estavam cumprindo com suas responsabilidades de liderança, e Deus usou o povo de Israel para adverti-los, né? E se nós pensarmos nos dias de hoje, no final nós falaremos sobre isso, é uma advertência que foi feita lá no Antigo Testamento, mas ela é perfeitamente cabível para os dias de hoje. Por isso que eu acho que esse estudo é bem importante, né? E vale muito a pena a gente refletir, né, sobre essas palavras. Então, essa primeira parte do capítulo 34 que eu acabei de ler, nós podemos dividi-las em duas sessões. A primeira sessão, que vai do versículo 1 até o versículo 6, seria, né, o profeta Ezequiel proferindo a acusação contra os pastores.
havia aqui uma acusação. E essa acusação é muito clara, né? Ao o profeta Ezequiel proferir as palavras, dizendo que assim diz o Senhor, ele acusa, né, aqueles pastores de não estarem cumprindo com suas responsabilidades de liderança, com suas responsabilidades de líderes ali, daquelas pessoas, daqueles israelitas, né? E, portanto, estavam quebrando a confiança que havia sido depositada a eles pelo próprio Deus, né? Pois eles tinham uma missão e eles abandonaram essa missão para cuidar apenas de si próprios, né? Então, quando a palavra aqui fala que esses pastores não estão apacentando mais as ovelhas, mas apacentando apenas a si mesmo, e coloca aqui, ó, comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, então Deus está denunciando a ganância desses pastores, que estavam explorando aquelas ovelhas e visando apenas o próprio enriquecimento, ao invés de cuidar, protegê-las, alimentá-las, orientá-las, ou seja, exercer o ministério, né? Então eles estavam sendo cruéis, estavam dirigindo aquele ministério com mão de ferro, impondo muitas exigências, impondo muitas obrigações para aquele povo, sem preocupar com o bem-estar dessas ovelhas. E, obviamente, isso leva a que as ovelhas se desgarrem, né? Que essas ovelhas se separem do rebanho. Então, Ezequiel usa termos aqui muito conhecidos pelos israelitas daquela época. Nós temos que entender que, né, era uma sociedade, uma comunidade ali eminentemente de cuidado, né, com a agricultura, com a pecuária, com a própria subsistência, e o fato deles criarem ovelhas era uma atividade das mais comuns ali naquele povo. E nós também temos que entender que era uma época em que a questão monetária, em que a questão financeira não era medida em dinheiro, mas era medida em mercadorias principalmente. Então, quando Ezequiel fala que comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, que seria a carne, ou seja, carne, gordura, lã, então nós estamos falando aqui como se trouxesse para os dias de hoje de dinheiro mesmo, né? De questão financeira, de questão monetária. Então a acusação aqui contra os pastores é nesse sentido, de que os pastores estavam preocupados apenas com a questão financeira, estavam preocupados apenas em levantar dinheiro, em enriquecer a si próprios, né? A própria palavra fala que, por não haver, não procuraram apacentar as ovelhas, mas apacentar-lhes a si mesmos, ou seja, estavam cuidando apenas dos seus próprios interesses. Ele está falando no versículo 8. Estavam procurando se manter, utilizando o ministério deles para o próprio enriquecimento. Então, a própria palavra aqui no versículo 6 fala: as minhas ovelhas então andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro, ou seja, eles não estavam conseguindo, né, manter aquele povo ali unido, elas estavam se tornando pasto para todas as feras do campo, ou seja, né, aquelas ovelhinhas ali perdidas, sem proteção, vinham as feras e as devoravam, né? E fala também que elas serviam para rapina, ou seja, elas morriam e os urubus, né, as aves de rapina, as devoravam. Então são palavras simbólicas, principalmente para os nossos dias de hoje, mas que para aquela época eram palavras muito claras, né? Então, essa acusação contra os pastores de Israel, na forma como Ezequiel trouxe através desse simbolismo, porque a questão dessa palavra pastor, que nós utilizamos até hoje, ela vem desse contexto, né, de comparar, né, o trabalho de um líder espiritual com o de um pastor. Ou seja, esse líder espiritual ele tem que estar
intrinsecamente ligado com o seu ministério, de forma a preocupar em levar a palavra, em levar o evangelho, e não cuidar de coisas materiais, coisas mundanas, e que era justamente o que aqueles pastores estavam fazendo. Então, essa é a acusação que Ezequiel profere contra aqueles pastores. E do versículo 7 até o versículo 10, nós vamos ter numa outra sessão que Deus, como Senhor, soberano, Criador de todas as coisas, Ele também iria julgar esses pastores. Então, é uma forma, é como se fosse uma metáfora mesmo de um julgamento, de uma acusação e um julgamento, como se fosse, né, o direito de hoje em dia. Então, Deus havia confiado a esses pastores a responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas eles não cumpriram com a sua responsabilidade, se desviaram e começaram a cuidar apenas de si mesmos, se tornaram gananciosos, exploradores, visando apenas o enriquecimento. Então eles estavam sendo cruéis, governando com mão de ferro, como eu falei, não tinham considerações pelas ovelhas, então era uma acusação grave, e dessa forma Deus não permitiria que essa injustiça continuasse. Deus sendo um Deus justo, Ele fala: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapina, se tornaram vasos, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porém, termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não me sirvam de pasto. Então, ao mesmo tempo que Deus utiliza o profeta Ezequiel para proferir a acusação, ele julga. E ele cumpre o julgamento, porque logo após Ezequiel, o profeta Ezequiel, e que é mais ou menos ali na mesma época, esses profetas maiores, né, Ezequiel, Daniel, que veio posteriormente, Isaías, foram numa época muito próxima, e depois Deus extinguiu o ministério dos profetas, e nós não ouvimos mais falar sobre pastoreio, sobre essas lideranças religiosas durante o que a gente chama daquele hiato intertestamentário, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Por quê? Porque ali no Novo Testamento as coisas já vão mudar de figura, é o que vem agora na segunda parte. Então, nessa primeira parte, nós temos a acusação e o julgamento contra aqueles pastores. Uma acusação forte, uma acusação grave, e o julgamento da mesma forma, com uma sentença também grave. Porque Deus aqui ele fala que Ele está contra os pastores e demandará contra eles, ou seja, demandar é como se fosse hoje processar, é como se fosse hoje cobrar deles o erro, a ganância, a maldade que eles estavam fazendo contra aquelas pessoas. Mas aí vem a segunda parte, que Deus, vendo toda essa situação adversa para as suas ovelhas, vendo que já, antes de Ezequiel já tinham sido enviados vários profetas e não havia mais recursos, ou seja, aqueles pastores, aquele povo, eles estavam realmente em um viés de desvio, de afastamento, de se separar mesmo de Deus. Muitas vezes por falta disso, por falta de líderes verdadeiramente comprometidos com o ensinamento do Senhor. Então vem a partir do versículo 11 a promessa de Deus, de que já que não se podia mais confiar naqueles pastores, já que os pastores foram irresponsáveis, já que os pastores não cumpriram as suas obrigações no ministério, a promessa de Deus é que Ele iria cuidar pessoalmente dessas ovelhas. Então vamos lá, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei.
Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregações, olha só que interessante, dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Porque nós estamos falando de todos os países, de todos os lugares habitados da terra. Olha só. Veio julgamento, veio acusação, julgamento para o povo de Israel, mas quando vem a promessa não é mais apenas para o povo de Israel, já vem a promessa para todos nós. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então aqui até o versículo 16 é a promessa de Deus, né? Já que ele tinha confiado essa responsabilidade aos pastores. Os pastores, né, se desviaram, não cumpriram com sua responsabilidade, né? Foram exortados, foram admoestados durante anos, séculos, diversos profetas alertando. Então aqui nós podemos ver que já temos o Antigo Testamento apontando para a figura de Jesus Cristo, que viria logo a seguir. Então o Antigo Testamento, quando a gente estuda o Antigo Testamento, tendo a direção, o apontamento para Jesus, aí nós temos a certeza de que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então a gente vê muita deturpação dos estudos do Antigo Testamento, porque muitas partes no Antigo Testamento são livros históricos, escritos por homens, e eventualmente eles trazem realmente a evolução daquele povo que estava lá nos primórdios da terra, que tinham muito que evoluir mesmo, enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto povo, sociologicamente dizendo, né, das relações, tanto institucionais quanto das relações pessoais. Mas aqui nós já temos um caminhar. Nós já estamos chegando já ao período intertestamentário para a vinda do Messias. E essa profecia de Ezequiel aponta para a vinda de Cristo, quando Deus fala que Ele mesmo apacentará as suas ovelhas. Quem é o bom pastor? Quem Deus declara lá nos Evangelhos como nosso pastor verdadeiro, único? Jesus Cristo. Porque os pastores humanos são carne, ossos, coração, mente, são falíveis, são factíveis. Todos nós somos, todos. E aqui fica muito claro isso, como da mesma forma como aqueles pastores ali também foram. Então, Ezequiel já está apontando para a figura de Cristo. Ela já está apontando para aquele, né, que dá descendência de Davi virá para cuidar de todas as ovelhas. E aqui também já aponta para aquilo que eu ressaltei enquanto eu estava lendo. Ele cita todos os países, todos os lugares habitados do mundo. Porque Jesus, quando ele veio, ele chegou, né, em Israel, no seu ministério, ainda sobre o domínio da religião judaica, mas foi aquela religião que o matou e onde ele deixou o ensinamento para que ela fosse levada a todos os povos. É por isso que veio Pentecostes, é por isso que foi dado todo o poder aos apóstolos. Aí já vem a mensagem apostólica, não mais pastoral. Então, após Jesus, o pastor é Ele. Ele escolheu aqueles apóstolos para deixarem aquela mensagem apostólica após a assunção dele ao céu, mas era Deus pastoreando, era Deus cuidando, era Deus cumprindo essa profecia. E é uma profecia que ela aparece em outras partes aqui dos profetas, principalmente os profetas maiores.
E o capítulo ele termina do versículo 17 ao versículo 24, aí também tem o juízo divino sobre as ovelhas rebeldes. Então nós precisamos entender que existiam os pastores maus, existiam os pastores que não estavam cuidando das ovelhas, não estavam cuidando ali do seu ministério, das suas obrigações, mas existiam também ovelhas que estavam se beneficiando de toda essa desordem, de todo esse sistema complexo. Porque a partir do 17 ele fala: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Ou seja, tinham pessoas ali dentro que estavam desviando também. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar nos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Ou seja, aquelas ovelhas que iam lá, comiam, bebiam a água e depois sujavam tudo para que outras não pudessem ter a mesma oportunidade que elas, né? Então, por isso assim diz o Senhor: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, ou seja, entre aquelas que estão se aproveitando e aquelas que estão sendo deixadas de lado, né? Visto que com o lado e com o ombro dai empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Ou seja, ele vai continuar usando essa linguagem simbólica para mostrar que existiam também ali na congregação ovelhas más que estavam, de certa forma, auxiliando aqueles pastores maus a não cuidar dos mais fracos. E ele também continua profetizando o juízo. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus. O meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Então aqui é mais uma vez apontando para a figura de Cristo, da descendência de Davi. Farei com elas aliança no sangue de Jesus, aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção e farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que a escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as levante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e com elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então essa parte final nós já vemos uma profecia apontando para a futura vida espiritual daqueles que seguirão a Jesus. Porque quando o Senhor fala que vai libertar das bestas feras, fará uma aliança, né, e as liberará das bestas feras e dará chuvas de bênção, e elas terão, né, não servirão mais de rapina, e levantar-lhe plantação memorável, e nunca mais serão consumidos pela fome. Então isso aqui já aponta para um discurso espiritual, que é o reino de Deus, qual Jesus trouxe para todos nós. Não aqui nessa terra, mas no mundo espiritual. Então, esse livramento que o Senhor está prometendo aqui para as suas ovelhas, né? Aquelas ovelhas verdadeiras, aquelas que ele chama aqui de ovelhas magras, porque as gordas foram as que se aproveitaram, ele dá a Jerusalém espiritual.
onde ali não haverá sofrer, besta nenhuma, besta feia nenhuma poderá atingi-las, atacá-las, mas tudo através do ministério de Jesus. Então, essa mensagem de Ezequiel, como eu disse, é uma mensagem muito forte e ela se aplica perfeitamente aos nossos dias de hoje. Nós não precisamos aqui fazer nenhum discurso de citar denominação, pastores, não, nada disso, basta apenas a reflexão, para nós vermos hoje como os pastores, né? Os auto-intitulados pastores, porque para mim pastor é Jesus, é o que está aqui na palavra, é o que está na profecia, é o meu entendimento. O que nós fazemos aqui é estudar, é transmissão de estudo, transmissão de conhecimento, é transmissão de entendimento, às vezes de experiências, mas o pastoreio mesmo, espiritual, é Jesus Cristo quem dá através do Espírito Santo no coração de cada um. Fora isso é religiosidade pura e simples. E a religiosidade hoje, que é onde está representada pelos pastores, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Se nós pegarmos a religiosidade desde o mundo antigo, lá do Império Romano, né? Constantino que organizou a religião cristã como uma forma de instituição de Estado e tal, passando pela Idade Média até chegar nos dias de hoje, nós vamos ver sempre a igreja muito rica, os padres muito ricos, com um poder político, um poder econômico muito grande, e as ovelhas morrendo de fome, morrendo de doença, de febre. E esse quadro continua até o dia de hoje, onde nós vemos uma população pobre, uma população sofrida, uma distribuição de renda desigual, e os pastores usando Rolex, né, roupas de grife, carros milionários, aviões próprios, casas que parecem mais palacetes. Tudo está na internet para qualquer um ver, para qualquer um assistir. Então, olhem a semelhança desses pastores com os pastores do tempo de Ezequiel, que só queriam se enriquecer, se engordar e aproveitarem das suas ovelhas. O julgamento proferido aqui para aqueles pastores é o mesmo julgamento proferido para os pastores de hoje. Porque nós não podemos esquecer que o nosso tempo aqui de passado, presente e futuro é um tempo humano. Mas o tempo de Deus, ele não se restringe a esse tempo humano. Então, com certeza, todos terão o mesmo julgamento. Quando Deus diz que está apartado desses pastores, vocês podem ter certeza absoluta que esses pastores estão falando em nome próprio. Eles não falam. Quando eles extorquem, quando eles exigem dinheiro, quando fazem campanhas exigindo valores específicos em troca de bênçãos, em troca de poderes que eles não possuem, se aproveitam da fé dos pequenos, porque aquelas pessoas que dão a grande, quase totalidade, eles estão fazendo por fé, mas sem entendimento. E eles serão julgados, eles serão cobrados. E cabe a nós, que estamos aqui estudando, buscando entendimento, termos o discernimento, termos a compreensão para que nós continuemos sendo ovelhas magras. Nós somos magrinhos, aqui o nosso ministério é magrinho. Nós somos poucas pessoas. Mas essas que Deus está falando que Ele vai cuidar, são as ovelhas magras, que não vão deixar se enganar, que não vão cair nesse engano de pastores, líderes, mestres, que a gente vê de uma forma muito clara que eles só estão buscando poder pessoal. Hoje, a religião evangélica virou praticamente um partido político totalmente desvirtuado da palavra. Então é uma passagem, um estudo que ele é muito atual, que ele merece uma reflexão. É uma reflexão que não é das mais
difíceis de se fazer, basta a gente estar atento e prestar atenção no que está acontecendo, prestar atenção nos discursos que essas pessoas estão fazendo, utilizando, deturpando muitas vezes as escrituras, as palavras, para dar uma roupagem ou um amparo àquilo que eles estão fazendo, mas que a gente vê que eles estão fazendo é errado, eles estão buscando apenas benefício próprio. E a gente tendo essa certeza de que quem vai guiar, quem vai cuidar, quem vai proteger dessas ovelhas é Jesus através do Espírito Santo, nós temos a força, a condição de enfrentar quando a gente leva essa palavra, a grande possibilidade é de sermos confrontados, de sermos enfrentados. Eu vejo muito isso também. Aquelas pessoas que buscam o entendimento, que buscam a compreensão, quando elas externam esse entendimento e quando elas externam essa compreensão, elas são atacadas por essas pessoas que estão se beneficiando. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, o ministério dele foi o tempo todo se colocando contra os líderes religiosos daquela época. Naquele tempo ele veio dando continuidade a essa palavra de Ezequiel contra aqueles pastores. E por isso ele foi crucificado. Mas para a nossa salvação. Porque a palavra traz também que ele, sendo o nosso pastor, a promessa dele para nós é espiritual. É onde nós não seremos mais atacados espiritualmente. E se formos atacados, nós temos o escudo, nós temos a armadura da fé, que está lá em Efésios. Nós temos a promessa da Jerusalém espiritual, é nisso que nós temos que crer como cristãos. Então, que essa palavra, meus irmãos e irmãs, possa produzir, fruto no coração e mente de cada um, que a gente tenha essa certeza de que serão muitos confrontos, que nós enfrentaremos muitos vendilhões da fé por aí em nossa caminhada, mas que nós sigamos firmes no caminho do Evangelho, no caminho do entendimento, no caminho de que o nosso bom pastor é Jesus Cristo. Amém?